Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Bom, não sei que horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu deixo aí meu bom dia, boa tarde, boa noite, quem sabe até uma boa madrugada para você. Mas eu queria compartilhar uma palavra que tem ficado na minha mente, no meu coração esses dias, que está registrada na Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo 37. Eu quero ler um pouquinho dessa palavra rapidamente, é uma passagem bem curta. Eu quero ler essa palavra e depois eu quero falar um pouquinho sobre o que Deus tem tocado no meu coração, sensibilizado a minha alma, meu entendimento em relação a essa palavra. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Vou ficar por aqui, não vou me estender, depois você pode ficar à vontade para ler toda essa passagem, depois eu posso ler mais outros trechos aqui. Mas o que eu quero falar é o seguinte, durante toda essa semana, essa palavra tem martelado no meu coração e eu não consigo parar de pensar nesse vale de ossos secos. Eu não sei se você já se pegou nessa situação de sentir que a tua vida estava meio que seca, né? De repente vazia, infrutífera. Eu, em determinado momento, me senti assim por algumas situações que aconteceram e eu pensei, busquei a Deus e pedi a Deus para falar comigo e veio a mim essa palavra, né? E eu quero compartilhar com vocês o seguinte, que não importa o quão o cenário da sua vida parece devastado, né? Não importa a que ponto chegou tamanha desolação, tamanha frustração, decepção, desilusão na sua vida. Não é o fim. O fim não está decretado enquanto você respirar. Ezequiel ele foi levado para um vale com ossos sequíssimos, né? Uma situação em que provavelmente nunca haveria uma possibilidade de existir vida, né? E Deus, quando leva Ezequiel naquele lugar, ele diz para Ezequiel: profetiza, profira palavras de vida sobre esse vale de ossos secos. Então, essa para mim é a primeira de toda essa grande lição que eu tenho visto aqui. Profetiza, libera palavras que possam mudar a história da sua vida. Profira palavras abençoadoras, palavras de vida, palavras em que haja louvor, em que haja exaltação, em que haja libertação, em que haja vitória. Palavras que possam de fato trazer um novo ânimo, não só para você, mas para aqueles que estão à sua volta, aqueles que gostam de você, aqueles que você gosta, que você ama. Procure estar com essas pessoas e profetizar sobre a vida delas. É lógico que eu não estou dizendo para você sair falando um monte de coisa para as pessoas, mas às vezes são gestos simples, são gestos que podem parecer simples aos seus olhos, mas simplesmente você chegar perto de uma pessoa
e cumprimentar essa pessoa, desejar a essa pessoa uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana cheia da graça de Deus, uma semana cheia de esperança. Tem tanta gente que está passando por momentos de tribulação, tem pessoas passando por momentos de adversidade gravíssima, pessoas em leitos de hospitais. Eu não sei se essa é a sua situação, tá? Mas eu quero te dizer, profetiza, faça da situação em que você se encontra uma situação de bênção, uma situação de vitória e não uma situação de lamentação, não uma situação de pesar, não uma situação em que você só lamente e não glorifique. É certo que a gente passa por momentos de dificuldade em que a gente não tem nem força para agradecer a Deus, tá? Mas a palavra que eu quero te dar é justamente para que haja uma mudança de postura, para que o teu Pai Criador que está nos céus, e aí não importa se você é evangélico, católico, espírita, kardecista, umbanda, candomblé, não importa qual seja a sua religião, o que importa é o tamanho do amor de Deus pela sua vida, que é incondicional. Sabe o que isso significa? Um amor incondicional. Não importa em que condições a sua vida esteja hoje, o amor de Deus para com você, ele não muda. O amor de Deus por você, ele é o mesmo. O Senhor te ama e ele quer cuidar de você. Entregue a Deus toda a sua ansiedade, toda a sua aflição, tudo aquilo que te causa alguma angústia, coloque diante de Deus, porque Ele pode transformar, Ele pode restaurar. Quando o profeta Ezequiel, ele proferiu palavras sobre aqueles ossos, diz a palavra de Deus que quando ele olhou, primeiro ele ouviu os sons, um rebuliço de ossos, versículo 7 diz assim: então profetizei como a ordem que me foi dada, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Ou seja, Deus colocou cada pecinha no seu devido lugar, e é assim que Deus quer fazer na sua vida, é assim que Ele quer fazer na minha, na nossa vida, é assim que Ele quer fazer na vida de todos aqueles que se achegam até Ele, que dão oportunidade para que Ele se manifeste. Ele quer colocar cada coisa no seu devido lugar. E diz mais assim: e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, sobre os ossos, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então ele profetizou novamente, para que o espírito viesse dos quatro cantos, e aqueles corpos, aqueles ossos ganharam vida, e eles viveram. Olha, que essa palavra ela venha te trazer um entendimento de muitas coisas na sua vida, que você seja abençoado e que você ouse em Deus, o teu Pai, o teu Criador, a profetizar palavras de bênção sobre a tua vida, sobre a tua situação, e Deus vai honrar a sua fé, vai trazer uma nova vida, uma vida de esperança, uma vida de vitória e uma vida fortalecida em Cristo.
Eu deixo essa palavra e peço a Deus que a paz dele alcance a sua vida, em nome de Jesus. Amém.